Você já parou pra pensar quem são os novos poetas? Uma vez eu vi o filme Sociedade dos Poetas Mortos e eu fiquei pensando, quem são os novos poetas? Como vocês viram aí, esse vídeo era pra ter uma pegada muito mais cinematográfica, eu ia fazer vários takes, só que isso tem me impedido muito de vir aqui e conversar com vocês, que é o que eu gosto tanto, então vou tentar entregar o máximo de conteúdo que eu conseguir, investindo o mínimo de energia que eu conseguir também no sentido de produção, porque por mais que eu tenha um lado filmmaker ali, o meu lado de trocar uma ideia com vocês tá pedindo pra eu fazer algo e o meu lado filmmaker não tá deixando. Mas o questionamento que eu comecei esse vídeo e que eu quero reiterar nesse momento é: quem são os novos poetas, né? Da onde é que surgiu esse questionamento, pessoal? De quando eu vi o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Você ainda não viu, eu indico pra caramba. Quando eu assisti, que faz mais ou menos um ano, tinha no Netflix, então é só colocar no Netflix Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não gosto de jeito nenhum de filmes que são com identidade velha, né? Tipo assim, com câmeras velhas, movimentos de câmeras velhos. Velhos não, né? Vamos falar assim, antigos. Enfim, que o visual não é tão cinematográfico quanto hoje em dia. Não me atrai, eu não sou um cara que gosta de ver esses filmes. Então sempre que eu clico num filme e ele não tem aquela linguagem bem hollywoodiana assim, eu tenho dificuldade de assistir. Mas esse em específico, na Sociedade dos Poetas Mortos, ele carrega uma mensagem muito forte, que é algo que eu acredito também, do Carpe Diem, mas não no sentido liberal da parada, mas sim no sentido filosófico da coisa, de, cara, vamos aproveitar a vida o máximo que a gente tem, vamos viver do que a gente ama, né? Mas deixa eu ir ao ponto com vocês, né, sobre o que esse filme trata. Ele trata de adolescentes que estão indo para um colégio bem formal, bem rigoroso, onde provavelmente eles serão grandes engenheiros, grandes médicos, grandes profissões, né? Só que tem um professor lá que ele é apaixonado por arte, que ele é apaixonado por literatura, se eu não estou enganado. Ele trabalha muito com os meninos a lógica dos poemas, né? E, inclusive, ele comenta de uma lenda com eles, de um grupo de estudantes daquele colégio de gerações anteriores que fugia para ir para uma caverna recitar poemas. Toda a trama do filme gira em torno deles descobrirem que essa caverna era real e começarem a recitar poemas e se divertirem com aquilo no sentido da arte. E quando a gente está lá na escola estudando, por exemplo, sobre literatura, a gente estuda sobre romantismo, sobre barroco, sobre arcadismo, sobre parnasianismo, e todas aquelas coisas não fazem sentido pra gente naquela época, eu comecei a juntar alguns pontos que eu tenho mania de ficar lembrando das coisas que eu estudava nessa época, eu fui alguém que estudou muito no ensino médio, e eu gosto de ficar juntando alguns pontos, e de repente eu comecei a entender que a lógica do parnasianismo, a lógica do romantismo, a lógica do barroco, não era algo que eles ficavam só criando regras pra encher o saco, né? Tipo assim, cara, vamos trocar as regras porque agora a galera vai ter que fazer prova lá na frente e a gente quer lascar eles, mas não é essa a lógica. O que mudava de uma escola literária pra outra era pelo que os caras eram apaixonados. Tipo assim, os poetas, eles viviam, acho que pra se expressar, né? Ou eles tinham outras profissões e se expressavam, mas tinha uma forma de se expressar deles que era muito relevante, que era muito tipo assim, cara, é dessa forma que eu me expresso, eu me preocupo mais com isso, eu desejo mais isso, nos meus poemas tem que ter isso para me expressar. Então, por exemplo, eu lembro de algumas coisas, não de tudo, mas que no barroco as obras eram sempre dramáticas, né? Não só os poemas, mas, por exemplo, as obras de arte aconteciam sempre no momento em que estavam no ápice. Então, por exemplo, se era alguém em cima de um prédio, era alguém caindo do prédio. Era sempre a questão da dúvida da vida e a morte, o que vem depois da morte, o que vem, né? Qual que é o caminho da vida até a morte. Então, isso era o que os caras eram fissurados. Já no parnasianismo, eles não estavam muito ligando pro que eles iam falar, mas eles estavam muito fissurados em como eles iam falar. Então é a arte pela arte. E aí eu fiquei pensando, cara, que louco, né? Eu tenho conhecimento que o mundo gira em ciclos. Só que, onde é que estão os poetas de hoje em dia? Onde é que tá essa galera que se expressa? Porque por mais que tenha internet, será que ainda tem poetas? Com certeza ainda tem poetas, né? Mas com o surgimento de novas tecnologias, surgiram-se os novos poetas. Ou seja, aquelas pessoas que se expressam, sabe? Que gostam de se expressar. E eu achei uma semelhança muito grande entre essas pessoas que gostam de se expressar e os filmmakers. E eu achei também uma semelhança muito grande entre a galera que faz vídeo,
considerando como se o vídeo fosse o poema nessa relação, mas as escolas literárias, as escolas de pensamento, né? Então, por exemplo, o romantismo. Tem aquele filmmaker que é mais romântico, que a forma dele trabalhar é a mesma forma que os românticos trabalhavam os poemas dele. Tem aquele filmmaker que é mais parnasiano, ou seja, que é aquele cara que ele é 100% focado na arte pela arte, ou seja, na forma. Ele ruma um monte de transição, ele ruma um monte de efeito sonoro, um monte de glitch, porque ele não tá muito interessado na emoção, ele tá mais interessado na forma, e tá tudo bem, não tô falando o que é certo ou errado. Eu tenho meu estilo, você tem o seu, e tá tudo certo, mas olha que legal isso, tipo assim, existem padrões e se expressar que vem lá de trás. Se a gente começa a estudar, por exemplo, quais são esses padrões, para entender um pouco mais a nossa identidade, talvez a gente consiga acertar ainda mais a nossa identidade na arte, né? E que louco, se você pensar em marketing, comunicação, vem disso. Né? Por exemplo, como a sua marca quer se expressar? Ela se expressa mais como os arcades, que é mais aquela coisa do carpe diem, do vamos pro campo, aproveitar a natureza, né? Ela é uma marca que trabalha pureza, ou ela é uma marca muito preocupada com a forma? Tipo assim, não interessa a imagem que tá passando, mas interessa que seja bem vestido, é a forma, né? Como os parnasianos falavam, tinha que ter não sei quantas sílabas, tinha que ter musicalidade em todas, então é muito focado na forma, ou é mais focado no romantismo, ou é no barroco, é no drama da vida, né? É no paradoxo da vida. Então eu sei que é uma conversa bem filosófica, mas eu acho que é algo importante a gente pensar para a gente poder entender como é que funciona a gente hoje, o mundo de hoje. Galera, esse foi um formato de vídeo que eu fazia muito tempo que eu não fazia, ou não sei nem se eu já fiz aqui no canal, acho que já, né, muitos anos atrás, mas eu queria só provocar vocês, certo? Provocar vocês artisticamente, para vocês pensarem, se darem uma estudada. Me fala aqui se você gostou ou não. Eu quero ainda fazer vídeos que tem mais cinematografia, mas para mim é complicado pelo tempo que eu tenho hoje. E num vídeo igual esse, num próximo formato, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com a minha vida, por que eu não tenho tempo pra fazer vídeo no YouTube, né? E eu fico reassistindo meus vídeos todo dia e vendo, cara, esse moleque era muito legal, ele fazia uns vídeos muito massa e ele gastava muito tempo fazendo os vídeos dele, que massa, e isso levou eu a chegar onde eu tô hoje. Então, eu quero trocar uma ideia com vocês contando essa trajetória e vamos bater alguns papos aqui, fechado? Então, se você gostou, tô atrasado, ó. Atrasei 3 minutos, na verdade, o evento começa aqui 3 minutos, a célula, né? E eu não saí de casa ainda, perdão, pessoal, mas é por um bem maior, eu acho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se você gostou mais ainda, se inscreve aqui no canal, pra você não perder nada que tá rolando, nem os próximos vídeos, ativa o sininho, beleza? Então valeu, falou, é nóis e fui. Thank you.